Os que estavam diante do trono. Abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos o que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 15 também. Apocalipse 22, versículo 15. Diz assim: e ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os sodomitas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, ardente com enxofre, o que é a segunda morte. E para concluir, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: esta palavra são fiéis e verdadeira. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou ao seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas em que brevemente hão de acontecer. Versículo 7: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Podeis se assentar, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Você que está disperso, você que está por aqui, eu peço que vocês redobrem a vossa atenção, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para o teu coração nesta noite. O Senhor tem uma palavra de ânimo, o Senhor tem uma palavra de conforto, o Senhor tem uma palavra de conserto para a tua vida. Ora, senhoras e senhores, o livro de Apocalipse foi escrito pelo discípulo João, o amado. A palavra Apocalipse no grego significa revelação. Esta é uma carta dirigida especificamente à igreja. João, ele dirige a igreja. João anuncia que Cristo cumpriu em todo o seu plano, o plano redentor da salvação, preparado por Deus para a humanidade desde a fundação do mundo. Nós podemos ver isso em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Ele vai dizer: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes que os céus e a terra fossem criados, Deus já tinha um plano de salvação para a tua vida. Jesus já tinha morrido por mim e por ti e pela tua casa, pela tua família e pelos teus. Desde a fundação do mundo, Jesus, Ele já tinha morrido em prol do meu e do teu pecado. Agora João começa a padecer perseguições. João agora começa a padecer perseguições do Império Romano.
provavelmente próximo do final do governo de Domiciano, no ano 81 ao ano 96 depois de Cristo. João, ele tinha sido levado para a ilha chamada Pátimo por volta do ano 96 a 95, aonde ele vai escrever esta carta que leva o seu nome. João, quando nós observamos em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 11, João começa dizendo: eu, João, conservo vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia. Agora João, ele está preso e ele está aprisionado na ilha de Pátimo, e João agora começa a escrever a carta de Apocalipse, falando a respeito das revelações futuras. João está preso, encarcerado por causa do Evangelho, mas mesmo assim ele continua de pé. João não abaixa a cabeça, porque ele sabia que o seu Redentor vive para todo sempre. Eu vou repetir de novo: João, ele estava aprisionado, João, ele estava encarcerado, mas João, ele não abaixou a cabeça, porque ele sabia que o teu Redentor vive. Quantos acreditam que o teu Redentor, que o Redentor desta igreja vive? Rasga o céu nesta noite e dê uma maior glória para esse bairro saber que o nosso Redentor vive para todo sempre. Ele está vivo. E João, ele entendia isto. Mas por que João, ele entendia isto? Porque quando nós lemos a Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele apresenta-se vivo, com provas infalíveis, sendo visto por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino, falando a respeito do reino de Deus. E quando a Bíblia vai dizer que ele estava, e João estava no meio dele, então João viu ele. João sabia que o seu Redentor vive. Por mais que João, ele estava encarcerado, mas ele não estava desanimado. Por quê? Porque ele sabia que o seu Redentor vive. É a mesma situação de Lina. O médico disse: não vai dar jeito, mas ela crê que o seu Redentor vive, e ele está à destra de Deus Pai. O nosso Redentor vive. Paulo, escrevendo a cartas aos Romanos, ele disse em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, dizendo: porque tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Nós podemos passar por aflições, mas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. João, escrevendo ao Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 31, ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe o que o próprio Jesus, ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo com isso que nós iremos vencer o mundo, porque Jesus venceu, e através de Jesus, eu e você, nós também venceremos. Eu acho que você não entendeu,
porque esse glória está muito pouco. Você vai vencer o mundo não pela tua força, você vai vencer o mundo não pela tua capacidade, você vai vencer o mundo não pelo anel que está no teu dedo. Tu vai vencer o mundo porque Jesus já venceu, rapaz. Ele está aqui nesta noite. Jesus Cristo, Ele é o nosso maior referência. Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos, no capítulo 8, não dorme, no versículo 38 ao 39, dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo que nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar, nem as aflições desse tempo. Ei, meu amado ouvinte que está aí, nada, ninguém te separar do amor de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele está de braços abertos. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que hoje é noite de conserto, que hoje é noite de reconciliação. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem a enfermidade, nada vai te separar do amor de Deus. Quantos acreditam que nada vai te separar do amor de Deus? Quantos acreditam que nada vai te separar do amor de Deus? Eu estou te dizendo que aquele que prometeu que Ele vai voltar, Ele está vivo para todo sempre. Se você acredita nesta palavra, que ela é fiel e verdadeira, eu estou te trazendo referências bíblicas que prova, Josué, que o nosso Senhor, pastor Mendeiro, Ele está vivo. O nosso Redentor, Ele está vivo. E João, ele entendia isto. Por isso que ele não está ligando. Atos do capítulo 1, no versículo 11 vai dizer: e apareceu varões Galileu, porque estáis olhando a altura, este Jesus que entre vós foi assunto ao céu, Ele voltará como viste subir. Ele voltará como viste subir. Além de teu Jesus está vivo, Ele vai voltar para pegar a sua noiva. Quantos esperam o noivo? Quantos aguardam ansiosamente o noivo? Quantos acreditam que o arrebatamento da igreja pode ser nesta noite, pode ser nesse momento, pode ser agora? Rasgue a tua boca nesta noite, porque Ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. E não é eu, não sou eu melhor, é a palavra de Deus. Em Marcos, no capítulo 13, no versículo 26 a 27, vai dizer: então verá o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e grande glória. Ele virá com os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos
desde o quatro vento da extremidade da terra. Ele prometeu, ele vai voltar para buscar a sua noiva. Mas continuando aqui o texto, em Apocalipse eu estou trazendo referência, porque João, ele estava preso, mas ele não estava desanimado. Tu também não é para estar desanimado nesta noite, porque além daquele que prometeu, ele vai voltar, ele está vivo. E agora, quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, a Bíblia vai dizer: quem? João, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. É interessante que Jesus, ele não vai arrebatar João na alma. Por que Jesus não arrebata João na alma? Porque quando falamos de alma, falamos de emoções, e de emoções não há discernimento no espírito. Porque Jesus, ou melhor, Deus, não arrebatou João em carne, no corpo. Porque quando falamos de corpo, falamos de carne, e quando falamos de carne, não há discernimento das coisas espirituais. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que João, ele foi arrebatado em espírito, porque quem está no espírito e vive no espírito, ele discerne as coisas espirituais. Se você vive no espírito e está no espírito, você sabe que o teu Redentor vive para todo sempre. Jesus, ele vai dizer em João, no capítulo 3, no versículo 5 ao 6, dizendo: na verdade te digo, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia também vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 ao 5, dizendo: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que eu estou querendo te dizer isso? João, ele não teve uma visagem, João, ele teve uma revelação de tudo aquilo que nós lemos. Um dia irá acontecer. Irá acontecer, queira ou tu não queira. Você acredita ou você não acredita? Você espera ou você não espera? Jesus Cristo, ele vai voltar. E a Bíblia vai dizer que João, ele vai ver o maior julgamento que o céu vai executar sobre os mortos. João vai ver o maior julgamento já visto. Naquele grande dia, Deus irá julgar o grande e o pequeno. Não entendi, Rodrigo. Deus, ele vai julgar o rico e o pobre, o sábio e o que não é sábio, o que sabe, aquele que não sabe. O teu dinheiro não te salvará. Naquele grande dia, Jesus irá julgar a todos, grandes e pequenos, reis e pobres, sábios e os que não são sábios. Diante de Deus, todos irão ser julgados. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 10, João, ele começa dizendo: eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais de ouro. E quando nós pulamos para o texto no capítulo 20, no versículo 11,
João, ele viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugia os céus e a terra, e não foi achado lugar para eles. Ele viu os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida. Bem, aqui eu quero abrir um parente aqui nesta noite. Tudo aquilo que tu faz, tudo aquilo como tu tem vivido a tua vida, talvez você diga assim: eu não vejo a hora desse culto aí acabar, porque eu estou fazendo simplesmente um social. Eu não vejo a hora porque está tendo um show. Eu quero te dizer uma coisa: naquele grande dia, Deus julgará os teus atos. Naquele grande dia, não escapará ninguém diante dos olhos de Deus. Nada e ninguém escapará diante dos olhos daquele que pode ver todas as coisas. Talvez tu tenha vivido a tua vida como fachada. Talvez tu tenha vivido a tua vida como um socialzinho. Talvez você bote a tua Bíblia debaixo do braço e pensa que engana o pastor, e pensa que engana o dirigente. Mas eu quero te dizer que naquele grande dia, ele irá abrir aquele livro, e se o teu nome não tiver escrito no livro da vida, tu não sobe. Ou melhor, perdão, a igreja já foi arrebatada, então tu já ficou. Aquele grande dia será o julgamento. Estou fugindo. A igreja já subiu. Mas o que eu quero trazer nesta noite é que todos irão prestar conta diante de Deus. E diga comigo: naquele dia. Diga com voz de profeta: naquele dia não haverá perdão. Não haverá perdão naquele dia. Não tem como se escapar daquele dia. Aquele dia será a sentença. Aquele dia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. A igreja já vai estar no céu de glória. Mas porque eu não estou falando do arrebatamento, eu quero que você entenda o que irá acontecer com aquele que ficar aqui na terra. Porque o arrebatamento da igreja, ele é notório. O arrebatamento da igreja irá acontecer, caso você queira ou você não queira, caso você acredita ou você não acredita, caso você espera ou você não espera. O arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Quantos esperam o arrebatamento da igreja? Quantos acreditam no arrebatamento da igreja? Rasgue o céu nesta noite e dá glória a Ele. O arrebatamento irá acontecer. Todos irão prestar conta diante de Deus. Em Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Paulo escrevendo diz: por todos nós haveremos de comparecer antes do tribunal de Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Deus é o Senhor. Talvez hoje você não aceite, talvez hoje você não acredita, talvez hoje você não espere, mas eu quero te dizer que naquele grande dia, toda língua confessará, todo joelho se dobrará
diante daquele que pode, daquele que faz, daquele que é. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo, Ele está aqui de braços abertos para te receber. Estou caminhando para encerrar. Já se passou 25 minutos. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia não haverá volta. Naquele grande dia não haverá perdão. Por quê? Porque é o tribunal de Cristo. Jesus, Ele vem agora como juiz. Jesus, Ele vem agora como juiz. Mas hoje Ele está aqui como teu advogado, de braços abertos a te esperar. Você pode dizer: ah, Rodrigo, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu bebo a minha cervejinha socialmente, eu bebo meu vinho socialmente, eu vivo a minha vida socialmente, eu não incomodo ninguém. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, o salmista, ele vai dizer no Salmo de número 51, dizendo: em iniquidade, em Salmo de número 51, versículo 1 ao 5, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados, porque iniquidade concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos em iniquidade, todos nós nascemos em pecado e estamos sujeitos a pecado. Porque a Bíblia vai dizer: porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou a salvação, Jesus Cristo. Há um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele está aqui nesta noite de braços abertos. Ah, meu filho, a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 6, porque há um só intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, a qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Jesus, Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por ti. Talvez você esteja afastado, talvez você esteja distanciado, talvez você esteja cabisbaixo, mas eu quero te dizer, se tu ainda está de pé, porque Jesus está à destra de Deus Pai, intercedendo pela tua vida. Rodrigo, isso é verdade? É verdade. Jesus, Ele está à destra de Deus Pai. Talvez você esteja no mundo da cocaína, talvez você esteja no mundo do crack, talvez você esteja no mundo da maconha, talvez você esteja no mundo da bebedeira, talvez os teus vizinhos digam: isso já era para ter morrido. Alguém diz assim: porque ainda não está morto, porque ele está à destra de Deus Pai, está clamando em pró da tua vida. A misericórdia do Senhor é a causa e o motivo de nós não sermos consumidos. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 34, quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Deus, intercedendo. Diga por mim, diga assim: por nós. Ele está intercedendo por ti. Sabe por quê? Tu ainda não morreu? Porque Ele está intercedendo por ti. Hebreus
Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, vai dizer: portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, porque ele vive para todo sempre e intercede por nós. Jesus, ele está intercedendo pela tua vida. Ele está intercedendo pela tua vida como advogado. Ele está aqui intercedendo como advogado. João, escrevendo a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, ele vai dizer: filhinho, eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está intercedendo por nós. E é interessante que o texto ainda vai dizer no final: e não somente por nós, mas por todos. Significa que a graça de Deus ainda te mantém de pé. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, se você ainda não morreu, é porque a graça de Deus te mantém de pé. É porque Jesus, ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por ti. Ora, a graça de Deus nos alcança. A graça de Deus, ela te alcança. A graça de Deus, ela te alcança nesta noite. Jesus, ele está hoje como um advogado. Ele está nessa noite te dizendo: não importa os teus pecados, não importa as circunstâncias, eu estou de braços abertos a te esperar. A Bíblia vai dizer em João 3,16, é conhecido por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer por ti, por mim e por nós. Hoje Ele está como nosso advogado. Mas naquele grande dia, em Mateus, no capítulo 26, no versículo 34, então Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu tenho preparado para Satanás e os seus anjos. O Senhor não fez o inferno para o homem. O homem vai para o inferno por sua própria conta. O Senhor quer que o homem se achegue a Ele. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem não se perca, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade e da salvação. Fique de pé comigo. Aleluia. Fique de pé comigo. O tempo já foi, mas a oportunidade ainda se mantém de pé. Glória a Deus. Jesus, Ele está de braços abertos a te esperar aqui. Jesus marcou esse encontro aqui para te dizer: Ele te ama e está de braços abertos a te esperar. Talvez no decorrer da sua vida você se afastou. Talvez no decorrer da sua vida você se esfriou na fé. Mas Jesus está aqui, ó, de braços abertos a te esperar. Jesus, Ele está dizendo: eu quero escrever o teu nome no livro da vida para a memória eterna.
onde que está a primeira pessoa que queira aceitar Jesus Cristo? Não fique com vergonha. Não fique com vergonha, porque quando ele morreu na cruz, ele não ficou com vergonha de carregar o meu e o teu pecado. Ele está aqui de braços abertos a te esperar. Olhe, se tem alguém aí do teu lado, irmão, ou você que veio aqui e diz: Rodrigo, eu estou distanciado, eu estou afastado, eu estou distante da presença de Deus. Jesus marcou esse encontro, porque Ele diz: eu estou sentindo a tua falta. Vem, porque a oportunidade é essa. O momento é esse. Naquele dia não haverá perdão. A Bíblia vai dizer que o homem ficou destinado a morrer uma vez só. Depois que o homem morre, ele segue-se ao juízo final. E depois que tu morrer, diga comigo, não haverá perdão. A oportunidade é essa. O momento é esse. Jesus está de braços abertos a te esperar. Eu estou insistindo, porque tua vida vale muito aos pés do Senhor. Glória a Deus. Talvez você irá para aquela festa socialmente. Só Deus sabe se tu não vai perder a tua vida lá. A oportunidade é essa. Rodrigo, tu estás desejando mal. Rodrigo, tu quer acabar com a festa? Não. Eu quero te dizer que a oportunidade é agora. O momento é esse. Ele está de braços abertos a te esperar. O Senhor marcou esse encontro contigo nesta noite. Não saia aqui sem tomar a tua decisão. Glória a Deus, bendito seja para todo sempre o nome do Senhor. A Bíblia registra que um certo jovem que morava com seu pai e um dos seus irmãos, e a Bíblia registra que ele desejou-se sair da casa do seu pai e dar uma volta ao mundo, conhecer amigos. Mas a Bíblia registra que enquanto aquele jovem estava ali com os seus recursos, ele estava ali rodeado de amigos, rodeado daqueles que diziam ser seus amigos. Mas, meus queridos, a Bíblia registra que quando ele perde todas as suas fortunas, tudo aquilo que o pai tinha dado a ele, ele se encontra no estado a qual deplorável para quem vivia de um bem melhor. Mas o interessante de toda essa história é quando ele decide, ele toma a decisão por si próprio de voltar à casa do pai, de voltar à casa daquele que tanto tinha amado, tanto tinha cuidado de si. E ele diz que ele voltarei para ter com meu pai. Mas o mais que eu acho interessante nesse texto, mesmo tendo a oportunidade de ser apedrejado aquele pai, mas a Bíblia registra que aquele pai estava de braços abertos, pronto para receber aquele filho. Então, meu querido, você que estás afastado do caminho do Senhor, o momento é agora, o momento é hoje. Jesus está de braços abertos, pronto a te esperar, está de braços abertos
abertos para te conceder perdão, está de braços abertos para dar uma nova história, escrever um novo projeto na tua vida, escrever um novo projeto na tua história, mesmo que muitos já digam não, possa que a droga levou o teu sonho, levou a tua esperança, mas o Deus de paz, o Deus de bênção, aquele que enviou o seu filho, ele está aqui a te receber e perdoar os teus pecados. Glória a Deus. Neste momento, meus queridos, a oportunidade está franqueada, e como já o tempo já foi, a pedido do irmão Pedro, né, Pedro? Nós vamos escolher uma oferta, que a despesa dele é grande, olha o que tem aqui. E enquanto isso, os adoradores vão cantar mais um louvor. Eu peço a dois irmãos, o irmão Willam e o irmão Jarbas, que são auxiliares do trabalho, pegar uma salvazinha que ele tem, meu irmão vai acolher a oferta enquanto nós cantamos, tudo bem? Rodrigo, cadê ele? Irmão Rodrigo,